Olá, meus irmãos que estão assistindo mais esse vídeo, os irmãos que estão chegando no canal, né? Hoje o tema é sobre, como vocês podem ver aí no título, Satanás, o Deus dos judeus, o Deus de Israel. Vamos começar aqui hoje no Evangelho de João, no capítulo 8, onde o Messias foi ter com aquele povo, os judeus, que tem como Deus Israel, um anjo caído, ou melhor, Satanás. Então o Messias, quando teve encontro com esses judeus aí, o Messias foi para libertar eles. Lembra? Quando está escrito? Quando o Messias disse lá em Mateus, no capítulo 10, no versículo 5. Assim a esses 12 homens, o Messias deu as seguintes instruções. Não vos encaminheis aos gentios, nem entreis em cidade alguma dos samaritanos. Antes, porém, buscai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Os judeus, por que essas ovelhinhas estavam perdidas? As ovelhinhas de Israel, que muitas religiões, o povo da religião fala para mim que o povo de Israel é um povo santo, uma nação eleita que foi escolhida por Deus. Será que vocês ainda não entenderam que quem escolheu um povo foi o próprio diabo, Satanás, o Deus Israel? Será que vocês não conseguiram entender isso até hoje, meus irmãos? Você que pertence a uma religião, seja ela judaica, islâmica, o evangélico, catolicismo, que é o cristianismo, é um só. Meus irmãos, parem para pensar. O nosso Pai não faz acepção de pessoas. O nosso Pai, Ele quer que nós sejamos filhos a Ele, não filhos do diabo. Por isso que o Messias disse para os judeus na época, em João no capítulo 8. João capítulo 8, no versículo 34, o Messias lhe disse: em verdade, eu vos digo que todo aquele que pratica pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não fica em casa para sempre, mas o filho permanece para sempre. Então, quando vocês, meus irmãos, entenda, quando vocês praticam um pecado, vocês estão fazendo as mesmas obras de Satanás. Porque o homicídio, o primeiro assassino, o mentiroso, desde o princípio, João 8,44, é o diabo, Satanás. É ele que é assassino desde o princípio e mentiroso. É ele que vem enganando as pessoas dia após dia, principalmente nas religiões que eles criaram. Então, o diabo, quando ele entra na vida de uma pessoa, se o Messias não libertar essa pessoa, a pessoa nunca vai ser livre. Lembra quando o Messias teve um encontro com aquele homem paralítico e disse: olha, depois que ele cura aquele paralítico, ele encontra o paralítico um pouco mais para frente, ainda no derredor do templo, e fala para ele: veja, você já está curado. Vai e não peques mais, para que não te suceda outra coisa pior. Porque quando as pessoas abrem a porta para Satanás e os seus anjos caídos, meus irmãos, eles entram na casa. Por isso que o Messias disse: olha, o escravo não fica em casa para sempre, mas o filho, quando ele entra na casa, quando ele entra na sua vida, no seu corpo, ele faz habitação no seu corpo, que é o templo do Pai vivo, verdadeiramente vocês serão livres, meus irmãos. Então é isso que o Messias quis dizer. E ele ainda fala no versículo 38, eu falo do que eu tenho visto junto do meu Pai. E vós, judeus, povo de Israel, nação eleita de Satanás, vós fazeis o que ouviste de vosso pai, o Satanás. Veja, meus irmãos, quem que vem enganando desde o princípio? Abraão, lá em Gênesis, fala que conversou com Deus. Esse Deus chamado Israel, que é o próprio Satanás, prometeu para Abraão lá atrás: olha, Abraão, olha para o norte, Abraão, para o sul, para onde você está olhando, todas essas terras, Abraão. Eu vou te dar, Abraão, para você e a sua descendência. O diabo ofereceu riqueza para Abraão. Ofereceu esse mundo. E Abraão quis. E os judeus quiseram. Porque os judeus são descendentes de Abraão.
Eles mesmos falam, olha, nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você está falando que nós vai ser livre? O Messias falou para eles, advertiu, olha, vocês é escravo de Satanás, vocês é escravo do pecado, ele que vive pecando. Vocês nunca vão ser livres, porque vocês são ovelhas perdidas na mão de Israel, do diabo. Então, meus irmãos, os judeus, os descendentes de Abraão, eles seguem e têm como Deus Satanás, chamado, esse anjo caído, que era chamado no reino do céu de Israel. No versículo 41, vós fazeis as obras de vosso pai. O Messias falando, vosso pai, Satanás, Abraão, o Satanás estava no corpo de Abraão. Então eles lhe asseveraram, nós não nascemos de prostituição, nós temos um pai que é o próprio Deus. Então quando vocês que se encontram nas religiões se prostituem com o diabo e os seus anjos caídos, vocês estão seguindo a eles. Você está se prostituindo com o diabo. Você está tendo um relacionamento com Satanás. Então o Messias disse, olha, o escravo não fica em casa para sempre. Mas se o Filho habitar em vocês, verdadeiramente vocês vão ser livres para sempre. Romanos capítulo 8, no versículo 12. Portanto, meus irmãos, estamos em falta, não para com a natureza carnal, para andarmos submissos a ela. Porque se viverdes de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se viverdes pelo Espírito, fizerdes morrer os atos do corpo carnal, vivereis. Porquanto, todos que são guiados pelo Espírito do Pai são filhos dele. Todos aqueles que obedecem ao nosso Pai são filhos dele. Agora, aqueles que obedecem os desejos da carne, os desejos do mal, se torna escravo do diabo. Versículo 15. Pois vós não recebeste um espírito que vos escravize para andardes. Uma vez mais, atemorizados, mas recebeste o espírito que os torna como filhos, por intermédio do qual podemos clamar, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha a nosso espírito que somos filhos do nosso Pai. E se somos filhos, então também somos herdeiros, herdeiros dele e co-herdeiros do Messias. E se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que da mesma maneira participemos da sua glória. Então, meus irmãos, Paulo relata aqui em Romanos, porque, que nem o Messias falou em João 8, se vocês ficam praticando o pecado, obedecendo, fazendo os desejos de Satanás, do Deus Israel, o Deus dos judeus, vocês vão se tornar filhos bastardos do nosso Pai. Então, quando você separa do nosso Pai, e depois, lá na frente, você quer se arrepender, reconciliar com o nosso Pai, ter ser do nosso Pai um verdadeiro filho, o nosso Pai adota você novamente. O nosso Pai recebe você novamente como um filho. Por quê? Porque o nosso Pai, Ele quer que nós venhamos a se arrepender. Se arrependam enquanto ainda há tempo. Vocês que fazem parte de uma religião, vocês que estão aí presos nelas, meus irmãos, saem enquanto é tempo. O Messias mesmo disse, em João no capítulo 5, versículo 25, eu vos asseguro que está chegando a hora, e já chegou a hora em que os mortos ouvirão a voz do Filho do Pai. E aqueles que a ouvirem terão a vida eterna. Então, se vocês ouvirem a voz do Messias e derem ouvido às palavras dele, aos ensinos dele, vocês vão ter a vida eterna. Vocês que aí estão andando nesse mundo, está indo numa religião, não tem vida em si mesmo, você é uma pessoa morta. Lembra o que o Messias disse? Deixe que os mortos enterrem seus próprios mortos, vamos para a vida. E para encerrar esse vídeo, Colossenses capítulo 2, considerando, no versículo 20, considerando que morreste com o Messias para as tradições humanas e a falsa religiosidade deste mundo, por que vos sujeitais ainda a tais ordenanças?
como se pertencesse a este sistema? Não mais obedeçais a regras como essa. Não toques, não prove, não manuseis. Todas essas regras estão destinadas a desaparecer pelo tempo, pelo uso, pois se baseiam em ordenanças e ensinos meramente humanos. Ora, esses regulamentos têm de fato aparência de sabedoria, com a sua pretensa religiosidade, falsa humildade e rígida disciplina para com o corpo, mas não têm valor algum para refrear os desejos da carne. Então, vocês que se encontram aí, fala mais uma vez nas religiões, meus irmãos, que às vezes, vou dar um exemplo, uma pessoa vai, se converte a uma religião, e quando ela se converte a essa religião, ela chega lá e fala assim, agora eu fui livre, agora eu parei de beber, agora eu parei de fumar, agora eu sou uma pessoa nova, agora eu sou uma pessoa convertida à religiosidade. Ensinos de homens. Por quê, meus irmãos? Muitos de vocês, quando estão lá dentro, se converteram a essas instituições religiosas, meus irmãos. Por mais que vocês deixaram de beber, por mais que vocês deixaram de fumar, ou de praticar algo que é dos desejos da carne, isso não vai refrear ainda. Isso não tem valor algum para refrear os desejos da carne. Por quê? Porque no teu íntimo você ainda sente aquela vontade de fumar, ou ainda no seu íntimo, dentro do teu ser, você sente aquela vontade de beber, de praticar aquelas coisas que você praticava. Então isso não serve para nada, meus irmãos. Mas se o Filho verdadeiro, o Messias, vos libertar, se você beber da água da vida, você nunca mais terá sede. Lembra? Quando o Messias disse para a mulher samaritana, ora mulher, todavia se você beber dessa água, você tornará a ter sede novamente. Uma água física. Ou melhor, vamos comparar aí a religiosidade. Se você for na religião e beber aquela água suja daquele poço religioso, você vai tornar a ter sede novamente. Você nunca vai saciar a sua sede. Você sempre vai estar buscando, porque você não encontrou a fonte da vida, a água viva, verdadeira, que são as palavras do Messias. E o Messias fala assim, mas aquele que beber da água que eu lhe der, esse nunca mais terá sede. Ao contrário, dentro dele se tornará uma fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Então hoje, como nós e muitos irmãos, muitas pessoas no mundo afora, que bebemos da água viva, das palavras do Messias, dos ensinos dele, nós temos vida eterna dentro de nós. E nós não temos mais sede da verdade, porque nós já conhecemos, nós fomos livres. Ao contrário, dentro de nós agora somos uma fonte também de água viva, de palavras vivas do Messias, que nós jorra para todos os povos e todas as nações e línguas. Nós pregamos a mensagem verdadeira. E na religião, já os falsos profetas, como sempre, manipulando e enganando vocês só para roubar o seu dinheiro.